Hoje, no quadro TCE é da sua conta, vamos conhecer o trabalho de fiscalização e sustentabilidade dos regimes próprios de previdência do Tribunal de Contas do Estado do Piauí. No estúdio, estamos recebendo a conselheira Lília Martins, presidente da Divisão de Fiscalização de Regimes Próprios de Previdência Social do TCE. Bom dia, conselheira, seja bem-vinda ao Bom Dia Assembleia. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. Olha, conselheira, para que a gente comece essa entrevista, é bom a gente começar explicando o que seriam esses regimes próprios de previdência. Exatamente. Só fazer uma pequena correção aqui. Certo. Na realidade, eu sou presidente de uma comissão que dentro do tribunal hoje nós estamos com uma divisão, mas eu sou presidente de uma comissão que faz com que as coisas andem mais rápidas no tribunal. Bom, inicialmente, essa comissão ela foi criada ainda no final de 2016, em função da necessidade, dentre as ações de fiscalização do tribunal, a necessidade que nós tínhamos de garantir e proteger os servidores em relação ao trabalho dos seus entes, ou seja, dos regimes próprios de previdência. Hoje, nós sabemos que os trabalhadores, de uma forma geral, e os servidores, eles têm uma previdência para que garanta o seu futuro, e a previdência, o próprio nome já diz, é acautelamento, é previsão de futuro, e para isso precisamos da garantia da gestão desses recursos ou dos fundos que fazem parte desta previdência. E isso o tribunal, principalmente a partir do ano de 2016, ele passou a enfrentar de forma mais clara, tanto inicialmente, ou seja, concomitantemente, além do que já fazia a posteriori, mas agora nós fazemos também concomitantemente, ou seja, todos os recursos que devem entrar ou que devem ser recolhidos para que garanta o futuro do trabalhador, ou no caso do servidor, ele precisa ter a fiscalização do Tribunal de Contas. Conselheira, desde o ano de 2019, os municípios não podem mais, criar esses regimes próprios de previdência. E aí, como é que acontece esse processo, de fiscalização, orientação e sustentabilidade do regime dentro desses municípios que já tinham esses regimes próprios de previdência? Na realidade, o estado do Piauí hoje ele tem 71 municípios, ou seja, quase um terço dos seus municípios. Do seu estado, eles possuem regime próprio de previdência, nós tínhamos 73, foram extintos 2. Então, normalmente, os municípios eram seduzidos a criar esses regimes próprios, ou seja, sair do regime geral de previdência para os regimes próprios, em função de se dizer, não, olha, nós vamos pagar muito menos, nós vamos recolher muito menos a alíquota da patronal, que é a parte doente do município. Como se fosse uma espécie de economia para esse município. Como se fosse uma espécie de economia. Só que são inúmeras vieses que são envolvidos na criação de um regime próprio. E ainda em 2017 nós tivemos o cuidado de fazer algumas instruções normativas, apesar da existência da lei, mas para orientar os municípios para não criarem a esmo esses regimes próprios. Então o que aconteceu? Essa proibição, ou essa vedação, só veio agora com a emenda constitucional a 103, já agora da reforma da Previdência, mas bem antes disso nós já estávamos muito atentos. Então, tomamos algumas medidas no tribunal para evitar que isso acontecesse, para garantir a boa gestão. Então, assim, no caso do não recolhimento, você imagina, Juliana, que em todos os municípios onde há o regime próprio de previdência, você recolhe mensalmente o dinheiro do servidor. Você recolhe, só que isso não era repassado, ou muitas vezes não era repassado para o fundo. Então, isso significava o quê? Que quando chegasse o tempo da sua aposentadoria, ou no caso de uma pensão por morte, que é o que garante hoje a reforma da Previdência, com a reforma, porque até então, até o salário família, ou até agora, praticamente agora, o salário família, o auxílio reclusão, o salário maternidade, tudo isso era pago com o dinheiro, ou é pago com o dinheiro do Fundo de Previdência. Só que a partir de agora não pode. Na realidade vai ser a aposentadoria, exclusivamente a aposentadoria ou uma pensão por morte. Então, a garantia que esse valor ou esses recursos vão pagar são esses só. Então, você veja que nós precisamos fazer, em função disso, aqui, era mais ou menos isso, uma apropriação indébita do ente municipal, ou seja, ele recolhia o dinheiro do fundo, dos servidores, e não repassava ao fundo. Ou então, da mesma forma, ele não recolhia o dinheiro que era obrigado a recolher, os valores que era obrigado a recolher para o fundo. E eu ouvi
infelizmente, mas eu ouvi de alguns gestores dizendo o seguinte: conselheira, o problema é que nós pagamos primeiro o dinheiro, é escasso no município. Nós pagamos primeiro quem nos cobra mais. Então, o que nos cobra? É o servidor que está ali presente, ele nos cobra para que a gente pague o salário dele. Então, como não há essa cobrança, pelo menos a princípio, assim, visível, em relação ao dinheiro do fundo, ele acabava pagando outras coisas, o fornecedor, enfim, os terceirizados, o que fosse, e deixava o dinheiro do fundo. Ou seja, utilizando de forma indevida esses esse valores. Dinheiro que era para ser aplicado diretamente na previdência desses Exatamente. servidores. Então, nós tivemos que tomar inúmeras medidas no tribunal em relação a bloqueio de contas, inclusive dos que não estivesse recolhendo regularmente. Fizemos alguns termos de ajuste de condutas, e isso aí para facilitar o parcelamento de quem estava em débito. Tivemos o cuidado ainda de, no início dessa gestão, de toda essa legislatura aqui, eu falo dos municípios, de fazer um seminário, um grande encontro envolvendo todos os prefeitos, envolvendo inclusive os escritórios de advocacia que trabalham com isso, porque existem uma média, assim, existem inúmeros escritórios, mas assim, pelo menos no Tribunal de Contas, o que nos aparece são os 8, 9 escritórios que trabalham mais diretamente com regimes próprios para orientar os prefeitos, etc. Então, existe uma problemática muito grande aqui na criação desses regimes, e aí eu conclamo a população a fazer essa fiscalização junto conosco, e aqui eu falo de controle social propriamente dito, mas quando já se criava com déficit. Por quê? Porque era baseado, não é só criar e você pagar menos, uma alíquota menor, é você criar e ter um estudo atuarial, um estudo demográfico, um estudo biométrico, de economia do município, para saber qual valor vai garantir que na época da aposentadoria daquele servidor, o município vai ter condições de pagar. Então, isso não acontecia, ou pelo menos já começava com uma base cadastral inconsistente, totalmente desatualizada. Digamos assim, eu tinha uma alíquota para pagar que fosse de 15%, não, mas eu vou pagar o mínimo, que é 11%, a parte da patronal. Então, assim, dentro disso é que nós já começamos o município... Burlando regras, exatamente, né? Burlando regras e de uma forma ineficiente. Então, o que o tribunal quer realmente é que esses fundos, e eles são sedutores no sentido de funcionar bem, desde que feito de acordo com a legislação. Só que agora nós estamos no período que está vedada a criação de novos, né? E tanto assim, até extinção não é fácil também, como já aconteceu nos 2 municípios, no caso, parece que Nossa Senhora de Nazaré e Porto, que extinguiram, mas não é fácil porque existem inúmeras implicações em relação aos servidores que estão envolvidos já nesses municípios que têm regime próprio. Então, aí, para finalizar a nossa entrevista, é realmente um trabalho de cobrança e fiscalização para esses municípios que atuam ainda dessa forma, mesmo após essa nova lei, né, de extinção dessas criações, desses regimes que está próprios. proposto dentro da emenda. O que nós precisamos saber é isso. O tribunal está atento, hoje existe um controle prévio, o controle concomitante e o controle a posteriori. Então, isso é fato. Então, não há mais como se burlar de estar tentando não recolher do servidor, como não pagar a parte patronal do município. Isso é o básico. Fora o estudo atuarial que deveria acontecer anualmente, baseado em dados reais, e não em dados fictícios ou dados inconsistentes. Isso é fato. Mas aqui a minha fala não é de pessimismo, a minha fala é de otimismo, porque há corretivos. Então, se há o corretivo, é usar esses corretivos que nós temos possibilidade hoje. Então, precisa que o município, precisa que os servidores de cada um dos municípios, das pessoas que vão se utilizar disso, não só os servidores, mas os seus familiares que também vão fazer uso disso, fiquem atentos a cada uma desses regimes, para que isso possa não acontecer, ter surpresas desagradáveis. E mais, eu acho que só para concluir, acho que é importante, nós estamos tentando desenvolver uma ferramenta no Tribunal de Contas para demonstrar não só a parte ruim, mas a parte boa também, no sentido de colocar no site aqueles municípios que têm feito o dever de casa, ou seja,
Pelo menos agora, nós vamos começar com todos os que pagaram direitinho o ano de 2018, pelo menos até metade de 2019, e já demonstrar em um mapa, nós estamos tentando fazer isso, ou seja, o nosso servidor, o servidor dos municípios todos, eles vão ter condições de estar avaliando se o seu município está tendo uma gestão eficiente em relação ao seu regime próprio. Então, isso é super importante e nós vamos aí estar privilegiando quem também faz uma boa gestão. A gente segue acompanhando esse trabalho. Muito obrigada pelas informações, conselheira Lilian Martins. Ótimo dia para a senhora. Eu que agradeço a oportunidade, Juliana, e o Tribunal está sempre à disposição para trabalhar com o controle social, que é super importante no seu trabalho de fiscalização. Ok, então, bom dia. Bom dia.